Aí vem o Brasil! Eu tinha consciência de que ali naquele jogo eu ia superar todas as dificuldades. A imagem bonita da seleção brasileira entrando em campo e parece que o torcedor entra junto com ela. Eu aprendi no futebol, né, que você tem vários tipos de liderança. A minha liderança maior, no caso do futebol, com meus companheiros, era a minha liderança em relação à parte técnica. Os caras sabiam que em mim podiam confiar. Que seja a foto do jogo da classificação. Daqui a pouco a presença do Uruguai. E os gritos de Brasil, Brasil serão substituídos, não tenho dúvida nenhuma, por uma vaia ensurdecedora. Esse é o número 1, por se tratar da importância do jogo, do momento que eu estava passando na minha carreira e principalmente ser o jogo, ter sido um jogo no Maracanã e com a camisa da seleção. Com certeza ele não está no top 5 não, é primeiro disparado. Quando eu cheguei naquele jogo, eu estava muito confiante, eu sabia que eu ia fazer um grande jogo, o Brasil ia sair dali vitorioso, eu tinha consciência de que seria talvez uma das minhas melhores partidas da minha carreira e acredito que, se tratando de camisa da seleção brasileira, foi a melhor disparada de todas. Né? Bola para ele de novo. Olha o Romário aí! Se você perguntar a alguns companheiros daquela época, praticamente tudo que eu fiz eu já tinha dito para eles que iria fazer, inclusive os 2 gols. Houve até uma cobrança do Ricardo Rocha, do Dunga, do Tafarel no intervalo. Pô, tu falou que ia fazer 2 gols, calma, isso acaba quando termina. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário! Aquele era o Maracanã, né? Aquela época era a época do verdadeiro Maracanã, que nos deu tanta glória e alegria, né? Palco de grandes coisas, de grandes conquistas no nosso futebol, que infelizmente hoje é muito diferente. Eu tenho consciência de que o que eu fiz com a camisa da seleção brasileira era uma coisa que vai ser eternizada. Não é que eu não seja um cara humilde, mas eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência do que eu sou e isso aí eu vou levar para sempre, independente do que. Eu não preciso que as pessoas digam, pô, tu foi o melhor, eu sei que eu fui. Entendeu? E tá, acabou. Desculpa que eles estão ouvindo, que não gostam, pô, o cara é isso, pode ser o que for, mas eu fui o melhor. Ali dentro da área, então, nada pode ser nem comparado, nem perto. Todo respeito a todos os outros que existiram. Assim, bem simples, objetivo e rápido. Não há jogador, por mais experiente que seja, que não sinta isso. Aquele que joga no seu país, que vê o nome do seu país gritado, que se anima. E o outro, que é o adversário, acaba sempre sentindo alguma coisa. E aí vem a perigosa, tinhosa, experiente equipe do Uruguai. Tome vaia! Aí Bebeto sempre a esperança de gol. Ele e Romário. Os dois lado a lado. O falecido Cruyff, que era o treinador do Barcelona, uns 20 dias antes da convocação, ele tinha me falado, relaxa, os caras vão te chamar. Eles só são idiotas e imbecis até um determinado momento, ninguém passa disso. Ele falou dessa frase assim, pra mim. E eu tinha alguma coisa comigo que, em algum determinado momento, eles iam me chamar. Luiz Henrique pode bater, mandou, gol! Aquele amistoso ali foi onde os problemas começaram a acontecer com o Parreira e com o Zagallo. Eu vim para o Brasil, fui convocado e estava em grande forma. Era o artilheiro da Europa, artilheiro disparado do meu campeonato lá holandês, o campeonato que eu disputava. E não tinha como, na minha concepção, não ser titular. E aí, os mágicos, né, os gênios, principalmente o Zagallo, entenderam que
era melhor ficar no banco, fiquei bem aborrecido mesmo. E o Brasil vive um clima de tensão antes dessa partida. Romário, aborrecido com a barração, abriu o verbo contra a Parreira, mas o time já está escalado. Eles me vieram conversar comigo no hotel. Passei para eles também que eu estava bem com a situação. Sai a fim do Renato, tenta buscar o fundo para cruzar, deu certo, olha o Romário de cabeça! Que lance bonito, quase o terceiro do Brasil no toque de Romário. E de lá para cá, eles entenderam que eu não iria mais fazer falta. La Paz, 25 de julho de 93. A explicação. O Brasil, que nunca havia perdido um jogo em eliminatórias, é vencido pela altitude de 3.600 metros da capital boliviana. Cansaço, falta de inspiração e a melhor seleção boliviana de todos os tempos nos obrigaram a vencer quase todos os jogos para chegar à última rodada com chances. Para quem esperava uma goleada 4-0, foi uma decepção. E todo mundo saiu desanimado aqui do Mineirão. O ataque inteiro da seleção só fez 2 gols. Os outros 2 foram no zagueiro de Ricardo Gomes. Burrice tem limite, né? Babaquice também. Então as babaquices deles terminaram. Até porque o Brasil, o povo brasileiro era a favor da minha convocação. Era o último jogo contra o Uruguai, onde que era uma situação bem complexa para o Brasil, tinha que ganhar. Que o Uruguai ia se atrasar. Você viu que o jogo lá em Guayaquil já estava prestes a começar. E o Uruguai nem aparecia em campo. A ideia deles era atrasar o início do jogo aqui, para que o jogo aqui terminasse depois do que o Equador e Bolívia. Por quê? Porque se o Equador ganhar da Bolívia, o empate serve para o Uruguai. Aqui no gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Fica! É uma rivalidade muito grande aqui na América do Sul, talvez seja uma das maiores do futebol mundial, né? Gauchão, Everaldo, Clodoaldo, Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente! Que bola, Clodoaldo! Mas aquele grupo naquele jogo ali, em nenhum momento pensou ou foi nem falado sobre esse tema. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário. Romário! O gol é seu, Romário! A imprensa com certeza divulgou isso e tal, em relação ao resultado de 1950, né, da perda do Mundial para o Uruguai. A forma que foi, o time que o Brasil tinha, muito superior do Uruguai. Mas enfim, mas naquele jogo não teve nada disso, em nenhum momento a gente conversou sobre isso. A seleção está em campo e joga para chegar à sua 15ª Copa do Mundo, seguida com Tafarel, número 1, 2, Jorginho, 3, Ricardo Rocha, 4, Ricardo Gomes, meia dúzia Branco, 5, Mauro Silva, 8, Dunga, 10, Raí, 9, Zinho, 7, Bebeto, 11, Romário. Você vê que é uma alteração de numeração. O Zinho joga com a 9, a camisa que era do Miller, porque o Romário pediu para jogar com a 11, porque ele disse que foi com a 11 que ele fez o gol no Uruguai em 89. O jogo foi no domingo o jogo. Acho que foi na sexta ou na quinta, a gente ia fazer um treinamento no próprio Maracanã. No último treino, a seleção preferiu guardar energias para domingo. Tino Marcos explica o porquê de tanta cautela. A metade do campo bastou. É seleção no ataque, é volta redonda na defesa. No ótimo gramado do Maracanã, Bebeto e Romário aprimoram o entrosamento. Romário é quem mais chuta. E Bebeto é quem marca. Tão perfeito quanto o drible é o chute. Um golaço. O grande repertório de ataque da seleção hoje deu trabalho aos adversários, mas sem conseguir a goleada que a torcida esperava. É claro que domingo é outra história, é um jogo valendo os 2 pontos, valendo a classificação, o Brasil vai dar mais. Eu pedi a ele, pôzinho, deixa eu jogar com a 11 aí, que essa é uma camisa que tem uma representatividade muito grande na minha história e tal.
ter um outro 11 que vai passar pela seleção e vai fazer sua história. Autoriza, mexe na bola, o Uruguai começa o jogo no Maracanã. Olha o Romário aí. Tá cheio de moral. Aí bateu pro gol. Segura o pequeno que eu quero ver. Um drible no meio campo, um chapéu lá na frente é pra mostrar. Toma conta de mim que eu vou. Essa entrada do Romário, a saída dele, vai liberar o Raí, que até pouco tempo estava sendo muito pressionado e era o jogador mais marcado do Brasil. Olha o Raí. Botou do lado a falta nele, vem cartão. Em cima do Canals. Largou a bola, foi no corpo do Raí. Aquela seleção do Uruguai naquele jogo não fez nenhum tipo de marcação individual. Eles marcavam por setor ali, por zona. Isso facilitou a minha ida, eles não iam, ninguém me acompanhava. Então esse foi um motivo também que eu peguei bastante na bola. Mas foi o típico jogo que eu nem prestei atenção muito nos defensores do Uruguai. Eu queria fazer a minha parte e fazer meus gols. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás. Já foi com vontade. Tocou para Raí. Meteu para Romário. Chegou, bateu! Na trave! Olha a chancezinho. Demorou, tentou um chute. Veio toque por baixo. Cedeu um escanteio. Tá impossível, Romário. Tá impossível. Eu só lembro na hora que eu chego ali, o goleiro sai, toco por cima. E já ia quase saindo para comemorar. Um grito ali ficou engasgado na garganta de mais de 100 mil pessoas, naquele Maracanã maravilhoso. Pelo meio, Raí. Faz o toque para Romário, a chance ainda. Brigou por ela, girou de um lado para o outro, tenta Romário, insiste. Briga, vai para o chão, pede pênalti, o árbitro manda seguir. Tem 3 tipos do árbitro, né? Aquele que é o ladrão, aquele que é o incompetente e tem aquele que realmente, em determinado momento, não consegue estar bem posicionado e não viu. Puxaram o Romário pela camisa. Eu vou pela terceira opção, porque por mais que ele esteja perto, segundo ele falou, não consegui ver. Na cara do senhor Alberto Terrada, que estava a 3 metros do lance, não tinha como não ver. Claro que teria sido bem legal o cara ter dado pênalti. Infelizmente eu não iria bater, eu acho que o batedor de pênalti na época era o Raí, né? Todo fechado o time uruguaio. Romário ajeitou, fez a finta. Que lance, Romário! Bateu na chegada do zagueiro Canapes. Que pena que o Romário não está desde aquele dia lá em Guayaquil, 18 de julho, quando o Brasil começou nessa eliminatória. Na verdade, aquele jogo, eu vim aqui para mostrar aos caras que eu tinha que ser titular na seleção desde a época que eles chegaram. É mais ou menos assim, sabe? E então era a oportunidade que eu tinha. Mas também eu tinha consciência de que se ali o Brasil poderia ter ganho, classificado para a Copa. Mas se eu não tivesse feito gols, não uma grande exibição, se eu não tivesse feito gols, com certeza eles não me dariam de novo uma outra chance e eu talvez perderia a Copa do Mundo, né? Apitou, já por ali acabou. Final de primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Dentro do que a gente tinha feito no primeiro tempo, eu acho que ele nem falou muita coisa, porque o time estava jogando muito bem. O time estava fazendo aquilo que era para fazer. E entre a gente o papo era esse, que calma, que daqui a pouco vai sair. Bebeto e Romário, esperanças de gol do Brasil ali junto à bola. Vai autorizar Alberto Terrada. Autoriza, mexe na bola o Brasil. 45 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos em 94. E a gente foi pro segundo tempo sabendo que tinha que sair, até porque a gente tinha que ganhar. Lançamento, Romário, bota na frente, ainda Romário vem por baixo. Que brasileiro no segundo tempo, caprichosinho, cruzamento, toque de cabeça, Siboldi. Contra-ataque agora é a hora. Vai Romário, pra cima dele, pra cima do Herrera. Lá vai Romário, Bebeto partiu pelo meio, ainda Romário tenta a finta, fica na marcação de Herrera. Sobra de Jorginho, para Romário, tabela, com o Raí, tentou Romário, agora vai! Aí pro Raí, bate pro gol, Raí, arriscou, bateu, pegou na bola. Vamos nessa, Romário, capricha nessa, Romário, arriscou, pegou de longe, jogou longe do gol. Tudo aquilo que eu pensei que eu fosse fazer, que eu iria me propor a fazer, eu consegui fazer tudo. Então assim, foi um jogo completo.
sem nada de nervosismo, sem ansiedade, bem natural. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área. Aí também. Caprichou, Bebeto. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Brasil. Todo mundo sabe que eu nunca fui muito a favor de treinar, né? Mas o não gostar de treinar é bem longe de não treinar. Então comecei a treinar até mais do que eu sempre treinei, realização e posicionamento dentro da área. Então, quando as coisas aconteciam nos jogos, os lances apareciam, as oportunidades apareciam, eu já estava mais que preparado, independente de estar menos ou mais cansado. Projetou ali pela direita, eu tinha que me posicionar de uma forma de que eu não teria que disputar com os caras, porque eu, como eu era bem menor do que eles, eu sempre tive essa consciência. Eu não podia disputar com o zagueiro, eu tinha que saltar antes dele ou atrás dele, torcendo para eles não saltarem, para que eles não chegarem na bola. E nesse caso, eu me posicionei ali de uma forma de que eles não conseguiriam chegar, e foi um cruzamento perfeito. Assim, se você for ver o lance geral, a plástica do lance, tanto o cruzamento como da forma da cabeçada, foi realmente o lance mais bonito que eu posso te dizer, feito no futebol, né? E dali começou o show. Nossa relação já vem desde lá de trás. A gente jogou junto desde a Olimpíada, né? Então a gente sempre teve um carinho muito grande com o outro, tanto fora como dentro de campo. A gente se tornou amigo, cada um da sua forma de viver, mas a gente é amigo, sempre se gostou. Ali já havia um entrosamento já muito grande. Olha o Romário, Bebeto partiu. É o quarto gol brasileiro, Bebeto. Gol! A gente já se conhecia tanto que era mais ou menos isso. Tinha determinado momento que, dependendo da forma como eles iriam para a bola, para fazer um cruzamento ou um passe, eu já identificava como é que sairia. Então isso é entrosamento, isso é muito treinamento, muito jogo junto, e a gente sempre foi assim. Por isso que eu afirmo que o Bebeto foi disparado o maior companheiro que eu tive no futebol na minha carreira, com certeza. Inverteu o Conzinho, enfiou para Romário, saiu o goleiro, bateu Sibaldi, pegou, arriscou o chute direto, não pode enfeitar, acredita Romário, a inversão para Bebeto, botou na frente, tem Raí mais atrás, tentou direto pro gol, olha o lançamento brasileira, Ricardo não achou nada, o Fonseca meteu a cabeça nela. Numa partida, por mais que você esteja jogando bem, sempre depois que você faz o gol, se você está bem, você vai melhorar muito. Você fica mais confiante, principalmente um gol, que é um gol importante, tipo uma virada, ou você coloca teu time na frente. Você fica, vamos dizer assim, mais leve para jogar. E foi o que aconteceu comigo. E era o que acontecia comigo. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, Uma grande metida do Mauro Silva, né? Eu peguei a bola, fui para cima dele, eu vi, pensei que ele fosse fazer o movimento. Quando ele mudou o movimento, eu tive que, quase que automaticamente, no mesmo momento, mudar colocar a bola para o outro lado, né? E aí, ele ainda tentou me dar um soco, eu estava muita velocidade. E eu te falei, quando eu peguei a bola ali, eu falei, eu vou fazer mais um. Aquilo ali vai ser o gol, mais um gol. E não tinha como ser diferente. Por mais que ele tentou
fazer a falta. Eu acho que já estava fora da área, se não me engano. Não seria pênalti, não. Seria. Quando ele tentou fazer a falta ali, eu tinha consciência de que ali era a hora do segundo gol. Não foi o que aconteceu. Um movimento rápido de fração de 10º segundo de raciocínio e sair para o lado certo. Para ser bem sincero, depois daquele gol, até achei que eu fosse fazer até outros, né? Porque o Uruguai tinha por obrigação de ganhar aquele jogo também, para pensar em alguma coisa de Copa do Mundo. Na tentativa do terceiro cruzamento, subiu o Herrera para tirar de cabeça. Branco repõe. Ricardo sobe. Capricha Romário. E o baixinho ainda teve a chance do terceiro. E foi o que aconteceu. Eles abriram um pouco mais, mas aí, infelizmente, o outro não aconteceu. Mas é claro que depois de 2 gols, ou seja, a promessa está cumprida. Falei para meus amigos e para quem conviveu comigo naquela semana anterior, eu queria fazer 2 gols. E qualquer coisa acima daquilo ali era lambuja, né? E terminou! Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! Acho que eu entrei no vestiário quase 1h30, 2 horas depois. Quando eu entrei, eu me lembro, acho que não tinha nem mais jogadores. Só tinha lá o roupeiro me esperando, pouca gente. O negócio foi de uma dimensão tão grande, de uma importância tão grande. Até eu que sempre ia rápido pro vestiário depois dos jogos, né? Me deixei levar pela felicidade e fiquei pelo campo ali dando entrevista. Se a gente, na hora do apito, do começo do primeiro apito do juiz até o final, a gente estivesse concentrado dentro de campo, fechado e determinado que a gente poderia ganhar os jogos e qualquer disputa, a gente conseguiria. Foi isso que a gente levou para o Mundial. Aquele jogo ali foi exatamente isso. A gente sabia da importância do jogo, do que representava, a classificação para o Brasil. Então a gente entrou ali e fez tudo aquilo que a gente tinha que fazer e a gente levou isso para a Copa do Mundo e deu certo. No dia seguinte, por tudo que aconteceu, que saiu na imprensa, por os lugares que eu ia, que as pessoas me viam e falavam, é claro que eu tinha bastante consciência de que foi um grande feito. Mas a ficha cai mesmo um pouco mais na frente. É claro que, depois de 24 anos, aquele grupo ali tem bastante consciência daquele jogo, que aquilo ali marcou o início da nossa trajetória para ser tetracampeão do mundo. Aí você já tem imagens do Stanford Stadium e o Brasil, mais uma vez, entrando em campo de mãos dadas. O Brasil entrando em campo pela primeira vez na Copa do Mundo dos Estados Unidos, 1994. Já se passaram quase 24 anos, né, praticamente. E tem uma importância fundamental na vida de todos aqueles que participaram daquele momento, daquele grupo, né? E principalmente daquela geração. O Brasil tinha sido tricampeão em 70, ou seja, estava com aquele grito engasgado há 24 anos e a seleção brasileira naquela Copa, para os brasileiros em geral, realmente não era vamos dizer, a preferida, né? Não a preferida, a tida como a que seria campeã. Então existiu uma desconfiança muito grande por parte da torcida brasileira. De tudo isso que vale é que foi conseguido, foi conquistado o que a gente queria, que era o tetracampeonato. E para aquela minha geração foi muito importante. Tinha perdido o maior ídolo do momento do Brasil, que era o Senna, né? Um dos maiores. O povo brasileiro necessitava de um momento de felicidade. O futebol estava muito desacreditado, principalmente quando se tratava de seleção brasileira, já que estava há 20 anos sem ganhar nada. Não é uma Copa do Mundo, sem ganhar nenhum tipo de título. Então, assim, é muito fácil falar
que aquilo lá foi o título mais importante dos 5 que o Brasil teve. Mas para mim realmente foi. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! É tetra! É tetra! É tetra! Até porque, por tudo isso que eu falei, tem muitas outras coisas aí que eu até deixei de falar por esquecimento, mas o Brasil precisava daquele momento daquilo e foi um momento que resgatou a autoestima do povo brasileiro. Isso foi importante.